O Sino de Mármore. Capítulo 1. A Chegada. Ninguém em Vila Nebrina lembrava direito quando a névoa começou a se instalar. Uns diziam que era coisa da serração da serra, outros juravam que vinha do pântano. Mas a verdade é que aquela névoa não ia embora nunca. Na beira da estrada de terra, uma van velha e amarela parou com um barulho que parecia tosse asmática de um idoso. De dentro saiu Jonas, jornalista de meia tigela, o típico sujeito que se achava cético, mas tinha medo do escuro até no banheiro. Atrás dele, carregando uma mochila maior que o próprio corpo, vinha Clara, estudante de história com o dom de rir em momentos inoportunos. "Você acha que esse lugar tem Wi-Fi?" perguntou Clara, enquanto pisava no barro que fazia ploc-ploc como se risse dela. "Se tiver, vai ser fantasma operando o roteador", resmungou Jonas ajeitando os óculos. Eles tinham vindo investigar a Igreja de Mármore, uma construção abandonada desde o século XIX. A lenda dizia que seu sino, forjado em pedra branca, nunca havia soado. Pelo menos, não para os vivos. Capítulo 2. O povoado. O vilarejo parecia uma caricatura de filme de terror. Casas rangendo, janelas batendo sozinhas, velhas olhando desconfiadas como corujas com artrite. Um senhor sentado na frente da mercearia advertiu: "Não fiquem depois do pôr do sol. Aqui, a noite não é feita só de escuridão." Jonas riu, anotou a frase no bloco e murmurou para Clara: "Parece trailer de série ruim. Aposto que o próximo vai dizer: ninguém nunca volta igual." E como se o universo fosse fã de clichês, outra senhora completou: "Ninguém nunca volta igual." Clara se engasgou de tanto rir, e Jonas ficou branco como papel higiênico em promoção. Capítulo 3. A Igreja. O templo se erguia no alto de uma colina, envolto por ciprestes que mais pareciam dedos esqueléticos tentando arranhar o céu. As portas de madeira estavam abertas, como se esperassem por eles. O vento assobiava, e Jonas jurou que o som lembrava uma risadinha debochada. "Olha, se for fantasma, ao menos tem senso de humor." Clara entrou primeiro, chutando pedrinhas pelo chão de mármore rachado. O altar estava coberto de poeira, e o sino pendia sobre eles, maciço, frio, silencioso. Um arrepio correu pela espinha de Jonas. Ele tentava disfarçar, mas a cada sombra que se movia, seu coração fazia beatbox no peito. De repente, Clara apontou para inscrições na parede. "O silêncio é o prelúdio da queda." Poético, meio emo, mas poético. Ela sorriu. Jonas respondeu: "Emo não. Isso é gótico raiz." Capítulo 4. Primeira noite. Contra todas as recomendações locais e contra qualquer instinto de sobrevivência saudável, eles decidiram passar a noite na igreja para sentir a energia do lugar. Clara armou um saco de dormir perto do altar, enquanto Jonas montava câmera, gravador e uma lanterna que piscava mais que luz de discoteca barata. À meia-noite, o sino tilintou. Um som seco, metálico, mesmo sendo de pedra. Jonas gelou. Clara arregalou os olhos, mas depois murmurou: "Ah, não. Deve ser eco do vento. Só pode." Mas o eco não costuma sussurrar nomes, e naquela noite, o vento repetiu, grave e arrastado: "Jonas. Clara." Eles se entreolharam. Jonas engoliu seco. Se for pegadinha, parabéns, tá de Oscar. Capítulo 5. O passado. No dia seguinte, Clara revirou os arquivos mofados da prefeitura. Descobriu que a igreja havia sido construída por monges excêntricos, obcecados pela ideia de prender o silêncio em forma material. O sino de mármore era o auge desse experimento. Só que, ao consagrarem a peça, algo deu errado. Os registros falavam de vozes, desmaios coletivos e de um padre que nunca mais foi visto. Pelo menos não inteiro. Jonas, ouvindo aquilo, arregalou os olhos. "Quer dizer que esse sino é tipo uma Alexa demoníaca?" "Algo assim, mas sem botão de desligar", respondeu Clara. Capítulo 6. A escalada. Nas noites seguintes, a coisa piorou. Objetos mudavam de lugar. Sombras se arrastavam pelas paredes como se tivessem vida própria. Clara, apesar do medo, não conseguia evitar rir dos sustos de Jonas.
Você pula mais que pipoca no óleo, provocava. Muito engraçado. Quero ver quando o fantasma puxar seu pé. E quase como resposta, naquela noite, Clara sentiu dedos gelados em seu tornozelo. Ela gritou. Jonas acendeu a lanterna, e os dois viram marcas no chão de poeira. Pegadas descalças, indo na direção do sino. Capítulo 7. O toque. O sino começou a vibrar sozinho, emitindo um som grave que parecia vir de dentro do corpo deles. As janelas estouraram, morcegos saíram voando em frenesi, e uma figura começou a se formar na nave central. Alta, envolta em sombras, sem rosto. Quem ousa acordar o silêncio eterno? Ecoou a voz. Jonas, suando como se tivesse corrido uma maratona com jaqueta de lã, respondeu. A gente? Clara cutucou o braço dele, quase rindo do absurdo. Sério, Jonas? Sua defesa foi mal, tamo só de rolê? A figura avançou e o sino soou novamente, dessa vez mais forte. O chão tremeu. A realidade parecia se dobrar, como se a própria noite estivesse mastigando o tempo. Capítulo 8. A escolha. As inscrições na parede começaram a brilhar. Clara, lembrando dos textos históricos, percebeu. O sino podia ser calado, mas ao custo de uma vida. Jonas, se alguém tocar o mármore com sangue, a coisa volta a dormir. E quem é o felizardo que doa o sangue? Perguntou ele já com o desespero pintado no rosto. Pelo jeito, o primeiro idiota que entrou aqui sem permissão. Eles se olharam. Ao mesmo tempo disseram, você. O silêncio pesou mais que o próprio sino. Capítulo 9. O desfecho. Antes que o ser alcançasse os dois, Clara tomou uma decisão. Ela cortou a própria palma e encostou no sino. O toque reverberou como trovão, mas em seguida, silêncio absoluto. A figura se dissolveu. Os morcegos sumiram. A névoa recuou. Jonas correu até ela, desesperado. Clara estava pálida, mas viva. O sino voltou a ficar imóvel, frio, apenas uma pedra silenciosa. Clara sussurrou com um sorriso cansado. Acho que, finalmente, fiz ele tocar. E desmaiou nos braços dele. Capítulo 10. Epílogo. Semanas depois, de volta à cidade, Jonas escrevia o artigo que finalmente faria seu nome. Mas toda vez que relia o texto, sentia um zumbido ao fundo como um sino soando baixinho dentro da cabeça. Às vezes Clara também ouvia. Às vezes os dois acordavam à mesma hora da noite, olhando para o nada, como se esperassem ouvir seus nomes de novo. Porque, afinal, o silêncio nunca é eterno. Ele só está esperando a próxima chance de soar.